Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra A Parábola dos Talentos, com o palestrante, Haroldo Eleutério, ocorrida no dia 25 de julho de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Isso. No que estaremos concorrendo? Estaremos concorrendo para que o talento ofertado a nós, a nossa capacidade, seja disseminado e prospere. Aqui, e o Lúcio nos chama essa atenção. Nós não podemos utilizar esses recursos que nos são ofertados em todos os nossos campos de atuação exclusivamente para nossos ganhos. Se a nossa intenção será sempre ganhar, estaremos nos afastando, nos distanciando da proposta divina de ampliar, de fazer com que essa rede de bondade seja maior em todos os campos da vida. Nós vamos nos lembrar aqui de André Luiz, no livro Os Mensageiros, quando, na narrativa de um dos amigos da espiritualidade que ali se encontram, conversando com André Luiz, conversando com Vicente, se eu não me engano, eu já me lembro o nome do nosso irmão, o esposo de Ismália. Se alguém se lembrar do nome, por gentileza, pode abrir o microfone e falar. Estou tentando lembrar aqui, mas não estou conseguindo. Tá? É o esposo de Ismália que dirige a colônia onde eles estão hospedados. Eles estão conversando e ele diz que, por conta do advento da Segunda Guerra Mundial, eles, em caravana, foram fazer uma visita no Velho Mundo. Eles estão sobre a Inglaterra, passam pela cidade de Bristol e lá as bombas caindo, uma vibração pesadíssima no ambiente, fluidos deletérios em todos os campos, todos os lugares. E aquele que orientava a caravana, vendo toda aquela comoção, pede para que eles tenham foco num ponto de luz que eles veem. E eles, então, vendo aquele ambiente, vão até lá. E o que eles encontram? Um grupo de pessoas reunidas numa pequenina igreja, orando, ofertando o que tinham de melhor. Nós aqui nunca passamos por uma situação de conflito dessa natureza. Mas eu imagino quanto, nessa dificuldade imensa pela qual passamos, parar um momento para orar. Nós estamos vivendo uma situação complicada na nossa sociedade mundial, que é a pandemia. Perguntamos para nós mesmos, nós temos reservado nosso tempo, o talento do tempo, o talento do bem, para ofertarmos aos espíritos condições para que eles recolham energias salutares e tratem aqueles que, perturbados, perdidos, adoentados, revoltados, precisem desse alento neles mesmos. Nos recolhermos nessa prece amiga, nessa reflexão divina do bem. O nosso talento, podemos reconhecer assim, ser esse. Nós vamos um pouco adiante, em O Livro da Esperança, pelo nosso querido Emmanuel. O título que nós vamos utilizar é no capítulo 43, O Emprego das Riquezas. E aqui, em O Livro da Esperança, Emmanuel faz o seguinte comentário nesse capítulo. Reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência e desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo sob o peso da fortuna transitória, com difíceis problemas a resolver, anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança que estamos fazendo realmente de nós. Nosso querido amigo Emmanuel está nos colocando que enxergar a trave
no olho do próximo precisa ser eliminada da nossa conduta. Olhar para nós mesmos agora é o caminho redentor que nós precisamos seguir. Qual talento nós estamos utilizando agora para olhar os nossos passos e dizer: eu estou fazendo prosperar o bem que me foi ofertado pelo Pai, para que eu possa cumprir a minha tarefa nesse período reencarnatório da minha existência. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa reencarnação, apesar de pequeno espaço, um lapso curto de tempo na nossa história espiritual, não nos é dada para processos de diversão, de lazer ou passatempo. Nada na economia divina nos é dado para que seja perdido, sem produção do bem verdadeiro, que deve ser o caminho que nós devamos seguir. Então, a nossa existência, sendo ela pequeno lapso no conjunto da obra, é extremamente importante para que esse conjunto seja mais utilizado para a iluminação do que para uma correção por conta do desleixo e do descuido de nossa parte. A doutrina espírita já nos ilumina para esse caminho. E o que Emmanuel quer nos dizer aqui? Olhemos para nós mesmos. Como na história que nos é dita por Humberto de Campos, nós que caminhamos junto, cada um segurando o seu bolo, não nos importemos em dizer como é que o outro tem que carregar o bolo dele. Porque muitas vezes, ao olhar para o lado, preocupados com o bolo do outro, nós deixamos o nosso cair no chão, porque tropeçamos em algum obstáculo que facilmente seria visto se estivéssemos cuidando para que a nossa caminhada fosse proveitosa, orientando o outro para que a dele também faça, ou seja, que todos possam se alimentar dos bens espirituais que venham nos visitar. Em O Consolador, também de Emmanuel, nós vamos aqui na questão 57, e ele responde a questão assim: todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos. Porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas dos seus esforços. Que os trabalhadores da direção saibam amar, e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreenderemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação do Evangelho. Isso quer dizer para nós, todos os nossos talentos recebidos nessa nossa existência, teremos que prestar contas dele. Estamos com esse talento a título precário. Não é diretamente nosso. O Senhor da vinha, o Pai, nos ofertou esse talento, mas nós deveremos devolvê-lo. Mas ele não poderá ser devolvido sujo ou empoeirado, porque por preguiça, por medo, por maldade, nós temos guardado. É necessário que seja proveitoso. Nós vamos ver ainda na obra dos Mensageiros de André Luiz, referenciais para os trabalhadores da mediunidade, o quantos faliram, porque recebendo o talento, o enterraram. Recebendo a luz do conhecimento, quiseram usá-la mais para o seu engrandecimento pessoal e orgulhoso do que do engrandecimento coletivo e de si mesmo. Esse talento nos será cobrado, perguntando a nós: o que fizeste do bem que lhe foi ofertado? Seja o dono da palavra, seja o dono do trabalho, do conhecimento, da boa vontade, do bom exemplo. O que fizeste do talento que lhe foi dado? Ainda em Um Consolador, na pergunta, deixa eu olhar aqui, questão
389, também do Consolador, Emmanuel se refere aos atributos da mediunidade. Ele diz: os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Ser médium é um talento que nos é ofertado para fazermos prosperá-lo a benefício de todos. E Emmanuel coloca: os talentos medianímicos, os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado dos seus fins, o mau servo se torna indigno da confiança do Senhor da verdade. Os talentos medianímicos, quando multiplicados no bem, crescerão para Jesus sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem os insultos do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário entre as sombras pesadas do estacionamento nas mais dolorosas perspectivas de expiação. Porque cria para si débitos irrefletidos. A mediunidade para nós, seja em qualquer nível, seja no nível da intuição, seja no nível da psicografia ou qualquer outra faculdade mediúnica, é um bem, um talento que a bondade divina nos oferta a título precário, para que possamos revisar a nossa conduta e melhorarmos continuamente o nosso caminho para a ascensão espiritual que nós tanto almejamos. Mas essa ascensão espiritual, ela não é egoística, ela não é orgulhosa, ela não está envolta na vaidade, ela presta-se ao bem. E o bem é aquele que o Evangelho nos mostra ser o caminho adequado, que é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse. É a regra áurea. É a regra áurea. Para que o nosso estudo tenha um fechamento adequado, como eu disse, ele é extenso, por isso eu não vou fazer referencial a ele todo, nós vamos em O Evangelho segundo o Espiritismo, referencial para que a gente possa pesquisar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Tá? Não se pode servir a Deus é mamão, item 10. Então nós vamos aqui, desculpa, item 13. Item 13. Diz assim: sendo o homem depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs às mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na satisfação pessoal. O bom uso é, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outro. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa reflexão sobre a parábola dos talentos se encerra aqui, mas ela não pode ficar encerrada dentro de nós. Ela precisa ser ampliada para que todo esse trabalho venha a ser para nós proveitoso na construção do verdadeiro bem que nós queremos para o nosso mundo e para o nosso coração. De nada adianta nós querermos ofertar os bens divinos do Evangelho falando sobre eles e não vivermos esses bens dia a dia na nossa relação. Vivi uma situação muito particular que vale a pena refletir sobre ela, porque venho refletindo sobre ela desde ontem. Uma situação familiar que gerou um comportamento muito pesado da parte de uma parente minha, muito difícil mesmo. Aí os gritos de impropérios, palavras de baixo calão, assim, coisas bem complicadas. E aí eu chego nesse momento, chamado por um outro parente, para que pudesse, dentro das possibilidades, amenizar a situação. Veja, olha só que coisa difícil. Porque ligam, olham assim, poxa, essa pessoa pode ajudar. E aí você sai de casa e pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Chegando lá, realmente a situação estava bem complicada.
E aí você precisa utilizar os bens e os dons que o Evangelho nos permitiu ter, que Jesus nos ofertou. E qual foi o bem principal naquele momento? Eu saí de casa orando, pedindo a inspiração dos bons espíritos. Digo a vocês, o primeiro momento foi querer agir com energia, mas não aquela energia pacificadora, uma energia de conflito. E fui corrigido por uma intuição de dizer, agora é hora de apaziguar. Não é hora de aumentar o problema. E aí, ao invés de entrar em conflito, eu pedi para participar da solução. Eu não levei solução porque eu nem a tinha, né? Eu não tinha solução para a situação. Mas eu pedi permissão para participar com o grupo envolvido da possível solução para aquela situação complicada. Gente, em menos de 1 hora nós conseguimos apaziguar e resolver a situação. E eu saí de lá emocionado por ver que a espiritualidade nos oferta o talento, Jesus nos dá as condições, a gente só precisa usar. Nem sempre a gente consegue, mas está à nossa disposição. E ontem eu vivi essa experiência de saber que, se a gente se predispõe a fazer bom uso do que o Evangelho nos oferta, a bondade sempre estará ao nosso lado, nos ajudando. E o principal de todo esse processo é nós reconhecermos o quanto compartilhar é o caminho mais adequado na história que nós temos do processo de evangelização de nós mesmos para um bem coletivo. O bem coletivo é aquele que Jesus trabalhou durante todo o tempo que esteve conosco e ainda disse que nós poderíamos fazer o mesmo que ele. Jesus não guardava o bem que ele pudesse ofertar somente a quem o seguia. Jesus não fazia seleção para aqueles que pudessem receber o bem da sua palavra ou da sua ação. É lógico que ele não lançava pérolas para aqueles que não sabiam usá-las. É lógico que ele sabia observar quem iria utilizar da melhor maneira. Lembremos, Jesus se retirou da sua cidade natal, da sua cidade de vivência, não daquele nasceu, mas daquele vivia em Nazaré, porque ele próprio diz que não tem como ser um profeta em sua própria terra, porque os que ali habitavam, que se deixaram viciar, se deixaram envenenar por quem desejava o mal, não souberam absorver o melhor possível da sua passagem, da sua mensagem na sua própria cidade. Mas Jesus, quando caminhava, ofertava indistintamente o bem. Jesus, ao entrar no templo para comentar as passagens do Velho Testamento, no nosso caso, ou da Torá, ele não fazia isso no intuito de humilhar um doutor da lei ou um ancião que ali talvez conhecesse menos que ele, mas para acrescentar a compreensão do que a lei de Deus reservava para todos. Quem é o nosso modelo, segundo os escritos da codificação? É Jesus. Como Gandhi falou um dia para um soldado, ora, se nós seguimos Jesus, o que nos impede hoje de ter nele o grande modelo de nossa transformação? Porque as convenções do mundo, nós vamos pensar muito nisso, né, Paulo? Nos afastam muito do exemplo do Cristo. Mesmo que nós digamos claramente para nós que nós o seguimos. Mas muitas coisas do mundo dizem assim, não, mas eu ainda não sou perfeito. Jesus não deseja a nossa perfeição por agora. Ele quer o esforço de nossa parte em fazermos o bem e empreendermos a nossa transformação moral. Está lá o homem de bem, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu vejo, Paulo, nessa passagem, o trabalho no bem, o trabalho ao outro, refere-se diretamente a essa nossa transformação. É a nossa saída de nós mesmos para olhar o outro como um irmão de caminhada.
Paulo, meu irmão, a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pelo carinho. Eu tenho um imenso respeito por todos vocês. Espero que a gente possa ter tido boas reflexões no nosso comentário de hoje. Paulo, um abraço, meu. Muito obrigado. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Agradecidos pela reflexão que o nosso irmão nos trouxe, permaneçamos sempre com os pensamentos voltados aos ensinamentos do Mestre. Que tenhamos sempre essa lembrança de tantos talentos que nos são confiados. Nesse momento de turbulência, que possamos orar, ser luz, para que a espiritualidade possa usar do nosso carinho, da nossa intenção, do nosso amor, para auxiliar esses irmãos que tanto têm necessidade nesse momento. Aqueles adoentados, aqueles largados nas ruas. Que o Pai maior nos abençoe e abençoe a todos nós. Que tenhamos uma noite de descanso, um sono bem reparador e que a nossa semana seja de luz e muitas bênçãos sobre o olhar do Cristo. Graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.